Neste vídeo você vai aprender de tongo, tritongo e hiato. Ao longo deste vídeo vou ensinar cada um desses encontros vocálicos e a diferença entre eles. Você quer aprender? Então vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Olha quanta coisa você vai aprender neste vídeo. Você vai aprender os 3 tipos de encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato. Você vai saber se os sons deles são crescentes ou decrescentes, orais ou nasais. E fica até o final do vídeo para você ver o maravilhoso resumão da matéria todinha no final. Mas antes de tudo, nós vamos aprender o que é vogal e semivogal. Por quê? O que é encontro vocálico? Encontro vocálico é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma palavra. Não importa se estão na mesma sílaba ou se estão em sílabas diferentes. E esse encontro vocálico, ele pode ser classificado em ditongo, tritongo e hiato. Quando a gente tem um som forte, quando a gente tem 2 vogais juntas, o som forte mostra para nós que aquilo ali é uma vogal. As vogais podem ser A, E ou U, como você já sabe. Mas na palavra baú e na palavra Bahia, a gente vai ter vogal ou semivogal. Vamos ver? Nós temos aqui baú. Nós podemos separar o U? Podemos, ó. Eu falo separadinho assim. Então eu tenho 2 sílabas. Então isso daqui vai ser uma vogal, porque ela tem um som forte. E o U também vai ser uma vogal, porque tem um som forte. Agora Bahia, vamos separar? Ba e A. Então nós temos aqui também um encontro vocálico. O I e o A estão em sílabas diferentes. Aqui também estão em sílabas diferentes. Vamos ver, esse I aqui é um som forte, a gente fala ele meio espremidinho, ó. Bahia, ba, i, a. Esse som é um som forte e este também é um som forte. Então, nós temos aqui vogal, porque quando é vogal, tem um som forte. Vamos ver agora o som fraco. Quando a gente tem o som fraco, a gente tem uma semivogal. E as letras que podem ser semivogais são, ó, o I e o U. As vogais podem ser todas, as 5. Mas semivogal, só aquelas que a gente fala com som bem fraquinho. Vamos separar a palavra cadeira para a gente ter noção, ó. Cadeira. Vocês observam que este encontro vocálico aqui, ó, ele está na mesma sílaba e que a gente fala esse aqui, ó, bem espremidinho, ó, cadeira. A gente fala até assim, ó, cadeira, quando a gente está falando rápido, não é? Então, este I aqui, ó, é uma semivogal, neste caso aqui, porque a gente fala com som bem fraquinho, cadeira. Agora, ouro, vamos separar. Ouro. Nós temos aqui uma vogal e uma semivogal também. Qual som eu falo mais espremidinho? É o U. Eu falo até ouro. Tem que falar ouro. Ouro. Então, este U aqui eu falei bem espremidinho. Então, este U é a semivogal e o O é a vogal. O encontro vocálico pode ser classificado em ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é aquele que tem um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Não pode ser em sílaba diferente. Eu tenho que separar a palavra e o encontro vocálico tem que ser na mesma sílaba. Nós temos também o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O som do ditongo crescente é quando o som começa fraco e depois vai sendo forte. Nós temos aqui a palavra linguiça. Se a gente começar a separar a palavra, ó, linguiça. Onde está o encontro vocálico? Não é aqui? No gui? Eu pronuncio este U, ó, gui. Primeiro eu falo bem forte, gui. Mas qual que é mais forte? Mais forte é o I, porque eu falo gui. Esse U aqui, eu falei o sonzinho mais espremidinho, mais fraco. Então, o U é a semivogal, vou dar um risquinho na semivogal e 2 na vogal. Som fraco, som forte. Frequente. Frequente. Qual que é a semivogal aqui? A semivogal é o U, que é o mais fraco, ó. Frequente. Esse aqui ficou um som mais forte. Então, a semivogal e o E é a vogal. Vamos olhar aqui agora, deste lado de cá.
Porque linguiça, você percebeu que pronunciou o U. Vamos ver se a gente vai pronunciar esse U aqui também? Lingui. Eu pronunciei o U. E agora? Guitarra. Esse U aqui, ele foi pronunciado? Não foi, porque eu falei gui. Não foi pronunciado. Eu não falei gui. Como eu falei aqui, ó. Gui. Então aqui nós não temos um ditongo. Não é ditongo, porque para ser ditongo eu preciso pronunciar as duas vogais. Se eu não pronunciei as duas vogais, eu não tenho um ditongo. E aqui, eu falei aqui, ó, frequente. Antes tinha trema. Em linguiça, era 2 pontinhos assim em cima do U. Agora, depois da nova ortografia, não tem mais. E se você precisa aprender sobre a nova ortografia, vou deixar no final uma playlist e vou colocar esse vídeo na playlist para você aprender. Quando eu falo frequente, eu pronuncio esse U aqui, ó, frequé. Eu pronunciei o U. E agora? Quebrar. Eu não falei quebrar. Eu falei quebrar. Então, eu não pronuncio esse U aqui, ó. Eu falo esses dois sons, eu falo junto. Eu falo quebrar. Se eu falasse quebrar, aí ia pronunciar, ia ser ditongo. Então, aqui também nós não temos um ditongo. Aqui nós temos um ditongo. Aqui nós temos um ditongo. Agora, vamos ver este aqui. Quadrado. Nós vamos separar a palavra. Quadrado. Nós temos aqui duas vogais juntas. Vamos ver se a gente pronuncia esse U aqui, ó. Quá. Viu que eu falei U? Quá. Então, é a semivogal que o som é mais fraco e o A é a vogal que é o som mais forte. Como foi do fraco pro forte, cresceu, o som cresceu, então é crescente. Agora nós vamos ver água. Vamos ver se a gente pronuncia esse U aqui, ó. Água. Eu falei o U, não falei? Eu não pronunciei o U. Este U aqui, ele é mais fraco e o A é mais forte. Água. Então, nós temos aqui um ditongo. Aqui nós temos um ditongo crescente igual nos outros. Então, isso que é o principal para a gente saber se é ditongo. Eu preciso saber se eu pronuncio as duas vogais. Se eu pronunciar a vogal e a semivogal, eu tenho um ditongo. E o ditongo vai ser crescente quando começa do som mais fraco para o som mais forte. Começa da semivogal, então, para a vogal. Vamos ver agora o ditongo decrescente. Como nós acabamos de ver, ditongo crescente é quando a gente começa do som fraco e cresce. O som aumenta, o som depois fica forte. Já no ditongo decrescente, o som é forte e depois fica fraco. Então, o som desce. E nós temos que ter primeiro a vogal e depois nós temos que ter a semivogal. Na palavra boi, nós temos aqui primeiro a vogal, que é o O, e depois a semivogal. A gente tem que pronunciar a palavra para perceber. Se você não consegue perceber de falar boi, qual que é a vogal mais forte? Então você pode chamar a palavra boi como se fosse uma pessoa. Por exemplo, faz de conta que você tem um colega que chama boi. Você fala assim, boi. Viu como você demorou nesse O aqui? Se você demorou aqui, é porque esta vogal é a mais forte. E se mesmo assim você não está conseguindo enxergar que esta vogal tem o som mais forte, o som mais demorado, então é bom você assistir o vídeo de sílaba tônica. Vou deixar a indicação de aula para você na playlist no final do vídeo e na descrição também. Mal. Se você for para você perceber então como mal não separa, você pode falar mal, faz com que você está chamando a pessoa. Como este A aqui é mais demorado, ele é um som mais forte e este U aqui é o som mais fraco. Então é a vogal e a semivogal. A vogal e a semivogal. Então vocês estão vendo que o som está descendo do forte para o fraco. Então o ditongo é decrescente se o som desce. Muito. Você fala muito. Então eu vou separar aqui, ó. Muito. E eu tenho que ver qual que é o som mais forte, ó. Muito. O som que eu falei mais forte é o ó. Eu demorei mais nele. Muito. Forte, fraco. Então, desceu o som. Decrescente. Peixe. Peixe. Nós temos aqui a vogal. Aqui nós temos a semivogal, porque o som desceu. Peixe. Aqui é o som mais demorado. Agora, pai. Pai. Então, este é a vogal e este é a semivogal. Que eu falei mais rápido esse aqui, o som ficou mais fraco. E nós também temos os ditongos orais e os ditongos nasais. O ditongo oral, o ar passa pela boca quando a gente fala. Já o ditongo nasal é diferente. Eu falo a palavra rei, eu tenho um ditongo aqui, ó. Uma vogal e uma semivogal.
Rei. E o som passou pela boca. Depois, quando você vê o ditongo nasal, você vai ver a diferença. Céu. Também, ó, é um ditongo crescente, ó. Céu. Esta é a vogal e esta é a semivogal. E o som saiu pela boca, oral. Pouco. Eu separo a palavra pouco. Pouco. Esta é a vogal e esta é a semivogal. Pouco. Herói. Herói. Esta é a vogal e esta é a semivogal. Então, nós temos aqui também um ditongo oral, que o som saiu pela boca. Azuis. Azuis. Esta é a vogal e esta é a semivogal. Então, o som forte e depois o som desceu. Vamos ver agora os ditongos nasais. Se você está gostando deste vídeo, não vai se esquecer de deixar o meu like e se inscrever no meu canal caso não sejam inscritos. Combinado? Nós temos aqui o ditongo nasal. Ditongo nasal significa que o som sai pela boca, mas também sai pelo nariz. Nós temos a palavra cãibra. Percebe que o som sai meio anasalado? Cãibra. Sempre quando tem o tio. Se você tampa o nariz, você consegue perceber mais fácil como o som sai pelo nariz. Então, aqui é um ditongo, porque nós temos duas vogais na mesma sílaba. E a gente separa cãibra. Então, nós temos uma vogal e uma semivogal. A palavra muito também é um ditongo nasal. Então, nós vamos separar muito. Nós temos aqui uma vogal e uma semivogal. Uma vogal aqui e uma semivogal. Se eu posso falar assim, muito, então é a vogal. Cãibra é a vogal. Nós também temos, eu coloquei até de preto esse O da palavra mão aqui. Nós também temos um ditongo aqui, só que este aqui é a vogal e o O é a semivogal. Só que eu disse para vocês que as semivogais são o I e o U. Neste caso, o O é semivogal. Mão escreve com O, mas a letra, o som desse O aqui é um som de U. Vamos perceber? Mão. Viu que é um U aqui, ó? Se aqui é um U, então ele é um ditongo, mas o O tem som de U. É representado com o fonema U. E se você precisa aprender fonema e letra, assista meu vídeo sobre fonema e letra, que eu vou colocar aí na playlist também para vocês, que vai ajudar muito nesta matéria aqui. E pães, eu coloquei esse E de preto também, porque qual letra que eu falo, qual o som que sai quando eu falo pães? Eu não falo pães, eu falo pães. Sai o som do I, da letra I. Então, vogal é o A e o E aqui, o E é a semivogal, só que representado pelo fonema I. Venham. Coloquei o M de preto aqui também, ó, porque venham. Vocês percebem que esse M aqui, ó, a gente fala também com som de vogal. Então, isso aqui também é um ditongo, uma vogal e a semivogal, porque o som é de U, ó. Venham. Som de U. Então, isso aqui também é um ditongo nasal, igual esse daqui, porque eu olho o som. Se sai o som do U, então é um ditongo também, apesar de ser a consoante M. Benzinho. Ó, isso aqui é a vogal, isso aqui é a semivogal, ó. Bem. Percebeu que a gente fala bem, tem o som do I, esse N aqui? Agora só falta a gente aprender o tritongo e o hiato. Vamos lá? O tritongo ocorre quando há 3 sons vocálicos seguidos, uma vogal entre 2 semivogais. Então, primeiro a gente tem que ter a semivogal, depois a vogal e depois a semivogal. Na mesma sílaba, não podemos esquecer disto. Nós temos a palavra Uruguai. Vamos separar a palavra? Uruguai. Então, nós temos 3 sons vocálicos aqui. Nós temos uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Aí forma o tritongo. Paraguai. Paraguai. Nós temos uma vogal que está no meio e antes nós temos uma semivogal e no final nós temos outra semivogal. Iguais.
iguais. Nós temos uma vogal no meio de duas semivogais. Uma semivogal e outra semivogal. Viu que o A é sempre vogal? Vocês perceberam? Nós temos também o tritongo nasal. Saguão, por exemplo. Vamos separar. Saguão. Eu coloquei esse O aqui de preto porque a gente fala saguão. É como se falasse um U. É representado, escreve com O, mas é representado pelo fonema U. Enxaguão. Vamos aqui no quão primeiro. Quão não separa. Nós temos aqui, ó, uma vogal e duas semivogais aqui, ó. Primeiro a semivogal, depois a vogal, depois a outra semivogal. E este O aqui é representado pelo fonema U, porque eu falo com, eu falo com U. E falo com o som vocálico também, o som nasal, ó. Nasal, na verdade. Enxaguam. Enxaguam. Enxaguam é com M, mas eu também tenho um tritongo, porque aqui está a minha vogal, a semivogal, e este M aqui, ele representa enxaguam. Um U também, ó. A gente tem som de U esse M. Então, este aqui também é um tritongo, enxaguam. Agora nós vamos ver o último encontro vocálico, o hiato. E logo depois nós vamos ter o resumo da nossa aula, que vai ser muito importante para você fixar. Aguarda aí. O hiato ocorre quando há dois sons vocálicos, mas ele ocorre em sílabas diferentes. Quando nós temos uma vogal mais uma vogal em sílabas separadas, ocorre o hiato. Nós temos aqui baú. Os dois sons vocálicos são fortes. Nós temos ba, u. Aqui nós temos uma vogal e aqui também nós temos uma vogal. Tanto o A é forte e marcado na sílaba, como o U também. O U sozinho forma uma sílaba. Então, nós temos um hiato aqui. Saúde também é um encontro vocálico, porque nós temos duas vogais, saúde, que se encontram. Para eu ter um encontro vocálico, eu não posso ter uma consoante entre eles. Se eu tenho duas vogais sem ter uma consoante no meio, eu tenho um som vocálico. E neste caso ele é um hiato porque são duas vogais, elas são bem marcadas, o som de sa, u, de são bem marcados, então nós temos um hiato aqui. O hiato também é um hiato. I, a, to. Então nós temos o I e o A em sílabas separadas, que eles têm o som bem marcado, todas duas são vogais, não há semivogal aqui. E zoológico agora. Zo, o, lo, gico. Nós temos uma vogal aqui, outra vogal aqui. Esta vogal sozinha forma uma sílaba, então nós temos um hiato aqui. País, nós temos país. Nós precisamos separar por causa do acento aqui, ó. Nós falamos bem separado, ó. País. Então, este aqui, o A é uma vogal e o I também é uma vogal. Não há semivogal. Agora, se eu tivesse a palavra paz, vou colocar aqui para vocês verem. A palavra paz, eu não tenho acento. Eu falo tudo juntinho, ó. Paz. Paz não se separa. Se paz não se separa, eu tenho o quê? Eu tenho um ditongo. Aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma semivogal. Paz. Viu a diferença? País e paz. E agora eu coloquei aqui embaixo para vocês a diferença de encontro consonantal. Consoante é tudo que não é vogal, não é verdade? Então nós temos aqui precisar. Precisar. Se eu tenho uma consoante aqui e outra consoante aqui, eu tenho encontro consonantal. Encontro consonantal é o contrário do encontro vocálico. O encontro vocálico não pode ter consoante no meio de duas vogais. E o encontro consonantal, eu não posso ter vogal no meio de duas consoantes. Nós temos agora claro, ó. Claro. Então, nós temos o encontro consonantal aqui, ó. Tanto. O encontro consonantal aqui. Vamos agora para o nosso resumão. Se você não notou nada que eu falei nesta aula, anota esse resumo agora que dá para você arrasar nas suas provas. Nós temos aqui sons de duas ou mais vogais em sequência na palavra. O que é isso? É o conceito de encontro vocálico. Sons de duas ou mais vogais em sequência na palavra. Há ditongo, tritongo e hiato. Então, há esses três encontros vocálicos. Agora nós temos em ditongo uma vogal, uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal.
No tritongo nós temos uma semivogal, uma vogal no meio e mais uma semivogal. E no hiato nós temos duas vogais. No hiato são sílabas diferentes as duas vogais. No tritongo é na mesma sílaba e no ditongo também é na mesma sílaba. Então só no hiato tem sílabas diferentes. E nós temos o som fraco é uma semivogal e as semivogais podem ser o I e o U, que é o som fraquinho. E o som forte é quando eu tenho vogal. E as vogais podem ser A, I, O, U. Espero que você tenha gostado bastante e aprendido com este vídeo de hoje. E se você quiser sugerir algum conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não vai se esquecer de deixar o meu like, se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos e ative o sininho para você não deixar de aprender nenhum conteúdo importante. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças e sextas. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!